fazer uma avaliação. Essa avaliação que vocês vão fazer é uma avaliação diagnóstica, ou seja, essa avaliação ela vai ser atribuída uma nota de participação a vocês e ela também vai servir para verificar o que vocês aprenderam ou aquele conteúdo que vocês tiveram alguma dificuldade. A gente vai observar que esse conteúdo, pessoal, ele vai ser muito importante, principalmente por quê? Porque a gente vai observar que nós vamos ter que fazer uma breve revisão, como a Nedvânia falou, de todos os conteúdos que nós aprendemos e estudamos até agora. E eu sei que são muitos conteúdos, e eu também decidi, então, não colocar todos os conteúdos nessa avaliação que vocês vão fazer daqui a 15 dias. Por quê? A gente vai observar, então, que para ser de uma forma melhor, a gente vai ter que ter uma certa atenção em relação aos conteúdos que vão ser vivenciados em relação nessa avaliação. E eu decidi, então, colocar 3 conteúdos da nossa avaliação daqui a 2 semanas. A chegada da família real ao Brasil, as mudanças que foram feitas com a chegada da família real, e vamos estudar também o início do governo de Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, são conteúdos importantes, são conteúdos que não são difíceis, e são conteúdos que facilmente a gente consegue, então, fazer essa avaliação. A nossa avaliação ela vai ser bastante simples, não vai ser complicada, mas é uma avaliação que a gente precisa muitas vezes ter uma certa atenção em relação a para não ficar nenhuma dúvida. Então, inicialmente, nós vamos tratar de um conteúdo bem importante de história, que é falando sobre a chegada da família real ao Brasil. E se a gente se colocar para pensar, até o ano de 1808, a família real, ou seja, o rei de Portugal e a sua família, nunca tinham vindo no Brasil, e muito menos para morar no nosso território. A gente vai observar que eles apenas ouviam falar no território brasileiro e jamais eles pensaram em vir morar aqui no Brasil. A gente vai observar que no ano de 1807, Portugal entrou em guerra, em uma briga, diretamente com Napoleão Bonaparte da França. Porque Napoleão Bonaparte ele não permitia que qualquer país da Europa pudesse vender ou comprar produtos à Inglaterra, que era a grande inimiga de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte ele simplesmente decidiu fazer o quê? Ele simplesmente decidiu, então, declarar guerra a Portugal. E Portugal fez o quê? Decidiu, então, pedir ajuda à Inglaterra para fugir de Portugal e vir para o Brasil, que era a sua colônia mais rica que havia aqui. A gente vai observar, então, que a família real, ou seja, a família do rei de Portugal, fugiu para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte, que estava prestes a invadir o país de Portugal. A gente vai observar, então, quem ajudou os portugueses a fugir para o Brasil foi a Inglaterra. Então, a Inglaterra mandou 4 navios enormes para ajudar os portugueses a fugirem para o nosso território e, assim, não serem obrigados a perderem a guerra para a França. Então, a gente vai observar que no dia 22 de janeiro de 1808, a gente vê que a família real chegou ao Brasil fugindo de Napoleão. A gente vai observar, pessoal, que a partir desse momento, o que é que vai acontecer de tão importante quando a família real veio para o Brasil? Eles enfrentaram uma viagem muito longa, que foi muito cansativa. As mulheres, as portuguesas, que vieram aqui com a família real, nós vamos ver que eles não tinham higiene, passaram muita fome, não tinham água potável, água doce, faltou também durante a viagem. E a gente vai observar que as mulheres, por não terem tomado banho, certamente, elas criaram o quê? Muito piolho. Então as mulheres, as portuguesas, tiveram que raspar o cabelo e ficaram carecas e começaram a usar perucas. Quando as brasileiras viram as portuguesas chegando aqui ao Brasil de perucas, todas elas também começaram a utilizar peruca. Claro que peruca era utilizada na Europa, mas no caso das portuguesas que chegaram aqui ao Brasil, não foi porque era moda, mas sim foi uma necessidade, porque elas tinham ficado careca quando estavam vindo para o nosso território. E a gente vai observar então que a partir desse momento, é um momento bem importante da nossa história. Por quê?
A gente pode observar, então, que é assim que a família real chega ao território brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, a família real, com mais de 15 mil pessoas, para morar aqui no Brasil, fugindo com medo de Napoleão Bonaparte, a gente pode observar que a Inglaterra, por ter ajudado aos portugueses a fugirem de Napoleão, eles exigiram vários direitos, vários benefícios. Claro que a Inglaterra não ia ajudar porque a Inglaterra era boazinha. A Inglaterra começou então a exigir vários benefícios, como por exemplo, três acordos foram feitos entre Portugal e entre a Inglaterra. A gente vê que foi feita a abertura dos portos, ou seja, o Brasil foi obrigado, Portugal foi obrigado a permitir com que o Brasil pudesse comprar e vender produtos a quem quisesse. O segundo tratado foi o Tratado de Comércio e Navegação, que foi um acordo assinado entre Portugal e Inglaterra, dizendo que os produtos da Inglaterra seriam vendidos para o Brasil com um imposto barato de apenas 15%. Vamos ter também o Tratado de Aliança e Amizade. Foi um tratado em que a Inglaterra exigiu que o Brasil deixasse de traficar escravos. Esse não foi colocado em prática. E a gente vai observar que a Inglaterra foi a grande beneficiada com a chegada da família real aqui ao Brasil. Porque para trazer os portugueses em paz para o Brasil, os portugueses tiveram que dar certos benefícios e também favorecer aos ingleses aqui no Brasil. Então a gente vê que a Inglaterra passou a ter um certo controle, uma certa amizade então com o território brasileiro. Basta vocês se lembrarem da novela que estava passando na Globo, passou e terminou, né? Novo Mundo, que tinha Thomas, que era um inglês, né, que beneficiava os ingleses aqui no Brasil. E os ingleses sempre queriam se beneficiar. Então a gente vê que essa parte da novela realmente ela aconteceu no nosso território. E em seguida, a gente pode observar que naquela época os ingleses dominaram tanto a economia brasileira que eles vendiam vários produtos aqui para o Brasil. O que mais tinha era caixão, por exemplo, patins, né? Coisas de objetos de esquiar, que aqui tem muito gelo, não é, gente? Mas a Inglaterra, então, ela sempre teve, então, essa necessidade de enviar produtos para o Brasil, porque os brasileiros também, os portugueses, então, eram obrigados a aceitar os produtos ingleses aqui no Brasil, devido aos portugueses terem recebido a ajuda da Inglaterra quando estavam fugindo com medo de Napoleão Bonaparte lá de Portugal. A gente vai observar então que o rei de Portugal foi recebido aqui no Brasil com uma grande cerimônia, que era chamada de cerimônia do beijamão. Ou seja, pessoas ricas, pessoas pobres, todos se reuniam para beijar a mão de Dom João VI. Então, Dom João VI foi recebido aqui no Brasil com a cerimônia chamada do beijamão, onde todas as pessoas se reuniam para beijar a mão de Dom João VI e agradecer por ele proteger o nosso território. Então a gente vai observar que quando a família real chegou aqui ao Brasil, várias mudanças foram feitas no nosso território. A gente vê, por exemplo, que nós temos aqui, por exemplo, com a chegada da família real, a gente começa então a perceber que o que é que vai acontecer? A gente começa então a perceber que para receber a família real, nós vamos ver que o Brasil teve que mudar. As cidades começaram a mudar, a economia começou a mudar e nada poderia continuar da mesma forma. Então a gente vê que inicialmente a família real, ou seja, com mais de 15 mil pessoas chegaram à Bahia e 2 meses depois foram morar na nossa segunda capital, que era chamada de Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro foi a sede então da família real, onde a família real iria vir morar no nosso território e também iria se organizar. Vejam aqui, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro, ela começou a mudar principalmente para receber a família real. A gente vê que, por exemplo, várias mudanças foram feitas com a chegada do rei e sua família. Vamos ver que foi escrito, por exemplo, o primeiro jornal do Brasil, que era chamado a Gazeta do Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, a Biblioteca Nacional, que foram colocados livros da família real lá. Nós temos aqui o Museu Nacional, vai ser o Teatro Nacional,
o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, certo? Teatro Municipal, um dos mais belos prédios que existe lá na cidade do Rio de Janeiro, com o modelo da Europa. Nós temos aqui também, por exemplo, onde funcionava o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Vamos ter o Jardim Botânico, construído por Dom João VI, que tinha como objetivo o quê? Um espaço onde as pessoas pudessem passear, e hoje, sem dúvida, é um dos lugares mais visitados da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ter a construção também do Banco do Brasil, que vai ser construído nessa época, para guardar principalmente a riqueza da família real. E vamos ter aqui, por exemplo, juntamente com a família real aqui no Brasil, eles trouxeram também vários pintores. Vários pintores vieram para o Brasil para retratarem a nossa cultura, para retratarem as paisagens, os animais, como é que as pessoas viviam no território brasileiro. E a gente pode observar que o principal foi um pintor chamado de Debré, certo? Um francês. A gente pode observar aqui, retratando a escravidão que era permitida no Brasil. E a gente pode observar, certo, pessoal, nesse momento. Deixa eu ver se mais alguém pediu para entrar. Pronto, pessoal, vejam aqui. A gente vai observar, então, o que é que vai acontecer. A gente começa, então, a perceber que, com a chegada, então, da família real, o rei de Portugal começou, então, a explorar ainda mais a sociedade brasileira. E o estado que mais sofreu quando o rei de Portugal veio morar aqui no Brasil foi o estado de Pernambuco. Nós vamos ver que o estado de Pernambuco vai começar, então, a se revoltar contra o rei de Portugal, que estava morando lá na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? O rei de Portugal estava explorando bastante a sociedade brasileira. Nós vamos observar, por exemplo, que é nesse momento que vai acontecer um movimento muito importante aqui em Pernambuco, chamada de Revolução Pernambucana. E o que vai ser essa Revolução Pernambucana? Pessoal, a gente vai observar que essa Revolução Pernambucana vai ser um movimento em que os pernambucanos lutaram para expulsarem o rei de Portugal do Brasil e fazer com que Pernambuco e o restante do Brasil fossem o quê? Se tornassem independentes de Portugal e conseguissem principalmente o quê? Transformar o Brasil em uma república, ou seja, que não fosse mais governado por um rei. E a gente vai observar por que o rei de Portugal, porque aqui nós vamos em Pernambuco, aconteceu esse movimento. A gente vai observar que esse momento vai acontecer principalmente porque, deixa eu mostrar uma imagem aqui a vocês. Pronto. A gente começa então a perceber que esse momento ele é muito importante, principalmente devido ao quê? Principalmente porque os pernambucanos estavam pagando a iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, algo que não é justo. Nós vamos ver que os pernambucanos estavam pagando altos impostos para manter o luxo do rei de Portugal e da sua família, e os pernambucanos, revoltados com aquela situação, no ano de 1817, vão exigirem e iniciar um movimento que ficou conhecido na nossa história como Revolução Pernambucana. Então veja que esse movimento vai ser uma revolta dos pernambucanos que estavam com raiva da família real porque estavam sendo explorados. E quando foi que aconteceu isso? 1817, ou seja, há 203 anos atrás. A gente vai observar, esse movimento ele tinha qual objetivo? A gente vê que ele queria acabar com os impostos cobrados de Portugal ao Brasil. Eles também queriam igualdade entre as pessoas brancas. Veja que também quem que estava revoltado eram pessoas ricas. Vamos ver que eles queriam que todas as pessoas tivessem liberdade religiosa, ou seja, pudessem escolher a sua própria religião. E vamos ter aqui que as pessoas do Brasil fossem o quê? O Brasil passasse a ser uma república. Então veja que esses eram os objetivos da revolta ou da Revolução Pernambucana,
onde eles queriam então acabar com os impostos, queriam também igualdade entre as pessoas brancas, os negros ainda eram tratados como escravos, eles queriam a liberdade de imprensa, que os jornais pudessem expressar sua opinião, que todos tivessem a religião que bem desejassem e também, principalmente, queriam que o Brasil se transformasse em uma república, ou seja, que o rei não tivesse mais poder. E nesse momento, observem aqui, por exemplo, o que é que vai acontecer. A gente começa a observar que esse movimento ele cria uma bandeira. A bandeira de Pernambuco ela foi criada, então, durante a Revolução Pernambucana, quando Pernambuco queria acabar com o poder do rei e queria transformar o Brasil em uma república, onde o jornal teria liberdade, o Brasil seria uma república, as pessoas teriam a religião que bem desejassem. Então a gente vê que no dia 6 de março, todos os anos, desde 2017, nós temos um feriado anual. Esse feriado de 6 de março, ele é em homenagem a esse movimento chamado de Revolução Pernambucana, onde os pernambucanos se uniram para proclamarem a República no território brasileiro, certo? E usaram a bandeira de Pernambuco como símbolo desse movimento. Por isso que a nossa bandeira, ela é essa bandeira criada pela Revolução Pernambucana. Algo muito importante. Por isso que a nossa bandeira foi considerada pela segunda vez a bandeira mais bonita do Brasil. E também tem uma história por trás dessa bandeira. Não é qualquer uma, né? A gente vai observar então que esse movimento ele não deu certo. Por quê? Nós vamos ver que existiam pobres e ricos que estavam participando desse movimento. Como esse movimento ele não queria acabar com a escravidão rapidamente aqui no Brasil, eles queriam acabar aos poucos, a gente vai observar que os ricos ficaram com medo dos pobres assumirem o poder e acabarem com a escravidão no Brasil, que dava muito lucro no nosso território. Então os ricos abandonaram o movimento e deixaram apenas os pobres. E esse movimento a gente pode observar que ele então começou então a acabar, a se deteriorar, então e principalmente a perder força. É nesse momento que a gente começou a perceber que o rei Dom João VI começou então a enviar um exército de 4.000 pessoas aqui para Pernambuco e a derrotar também tanto os pernambucanos, tanto quanto os estados que nos ajudaram na revolta. A Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Alagoas, todos aqueles que participaram do movimento ou foram presos, ou então foram enforcados, ou então foram fuzilados. Então a gente vê que esse movimento ele foi muito importante para a nossa história, porém os líderes dele acabou sendo presos ou então enforcados. Ok? E então a gente vê que esse movimento ele não conseguiu alcançar o seu objetivo, porém ele é um movimento importante o quê? Pelo menos eles tentaram, Eles tentaram sem dúvida tentaram então alcançar esse movimento, ok? Pelo menos colocar em prática, ok? Aqui nós vamos ter então o que nós chamamos de quê? De Revolução do Porto. Depois que os pernambucanos perderam a Revolução Pernambucana, nós vamos então observar o que é que vai acontecer. A gente começa então a perceber aqui o que vai ser que Portugal, que tinha sido abandonado pela família real, começou então a fazer uma revolução lá na cidade do Porto, em Portugal, exigindo que a família real, Dom João VI, seu filho Dom Pedro I, voltasse para Portugal e abandonasse o Brasil. A gente vê que, com medo de perder o seu poder no Brasil e em Portugal, Dom João VI voltou para Portugal e deixou Dom Pedro governando o Brasil. O que é que vai acontecer? Um grande problema. A gente observa que os portugueses, o sonho deles era tornar o Brasil um país o quê? Um país muito pobre. Que o Brasil voltasse a ser comandado em todos os sentidos por Portugal. E a gente vai observar que os portugueses decidiram então o quê? Que além de Dom João VI voltar para Portugal, eles queriam também que Dom Pedro I voltasse para o território de Portugal.
E Dom Pedro I, o que foi que ele fez? A gente vai observar que os brasileiros, que já estavam acostumados com o governo de Dom Pedro I, decidiram fazer um documento com 1.008 assinaturas, exigindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. E o que é que vai acontecer? No dia 9 de janeiro, de 1822, Dom Pedro I decidiu o quê? Ficar no Brasil. E esse dia, no dia 9 de janeiro, ele ficou o quê? Conhecido como Dia do Fico. O que vai ser esse Dia do Fico? Observe. A gente vai observar que o Dia do Fico vai ser o dia em que Dom Pedro, com a ajuda dos brasileiros, decidiu ficar no Brasil e não voltar para Portugal como os portugueses queriam. E simplesmente ele chegou lá no local da família real vivia, no centro do Rio de Janeiro, e simplesmente ele disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E assim o dia 9 de janeiro ficou conhecido como Dia do Fico. No dia da avaliação, todo mundo vai se lembrar. O dia do Fico é o dia do aniversário do professor de História. Olha só que dia chique, meu gente. Se eu não tivesse nascido nesse dia, não seria professor de História. Não é? Dia 9 de janeiro foi o dia conhecido como o Dia do Fico, é o dia do meu aniversário, e foi o dia em que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil e, com o apoio da população, alguns meses depois, às margens do rio Ipiranga, para não voltar para Portugal, ele decidiu então, com a ajuda da população rica, simplesmente fazer o quê? Decidiu então declarar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, a permanência de Dom Pedro no dia do Fico, e alguns meses depois, com a data da independência, 7 de setembro, vai ser um momento importante para a nossa história e também para a independência do Brasil. Que, apesar dos outros países da América se tornarem independentes e serem governados por presidente, o Brasil foi um caso específico e diferente de todos. Conseguiu ser independente, porém continuou sendo governado por o rei de Portugal. É algo estranho, não é? Que é diferente, porém é o nosso país, né? Então a gente vê, né, para não perder o poder, o rei de Portugal se aliou aos ricos do Brasil, proclamaram a independência, porém ficou governando o nosso território. Independente, porém sendo governado pela família real. Ok?